Minha namorada quis um relacionamento aberto, então dormi com a melhor amiga dela. Agora ela implora por perdão. Eu nunca imaginei que uma simples conversa numa quarta-feira à noite fosse o estupim para destruir tudo o que eu achava sólido na minha vida. Sentamos no sofá, com um vinho barato e a TV ligada no mudo. Júlia olhou para mim como quem vai dizer algo grave, mas tentando parecer calma. Eu queria conversar sobre a gente. Sobre abrir nosso relacionamento. Na hora, o mundo pareceu girar um pouco mais rápido. Aquelas palavras soaram como um soco no estômago. Relacionamento aberto? Eu? Ela? Como assim, Júlia? Ela soltou um suspiro teatral, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. A gente se ama, mas estamos estagnados. Eu quero explorar. Ver o que mais existe por aí. Mas sem terminar. A gente pode crescer com isso, juntos. Tive vontade de rir. Ou chorar. Talvez os dois. O pior de tudo? Ela falava como se estivesse me oferecendo uma oportunidade incrível, um presente. Mas, por dentro, eu só via uma coisa: abandono. Mas o pior ainda estava por vir. Engoli em seco e tentei bancar o compreensivo. Eu amava essa mulher. Me doía só de pensar em perdê-la. Então, contra tudo que eu sentia, disse que pensaria no assunto. Naquela noite, não dormi. Fiquei encarando o teto, revendo cada momento nosso, cada plano, cada jura de amor. Tinha sido tudo uma farsa? Ou eu que era o único preso a uma fantasia? Dias depois, aceitei. Ela sorriu como se tivesse vencido alguma disputa. E talvez tivesse mesmo. Vai ser bom para nós, disse ela, com um brilho estranho nos olhos. Só que logo descobri que ela já estava saindo com alguém. Um tal de Caio. Vi uma notificação piscando na tela do celular dela quando ela deixou no sofá. Era uma mensagem: hoje à noite de novo? Mal posso esperar. Fiquei paralisado. A mão suando. O coração acelerado. Ela já estava vivendo o relacionamento aberto antes mesmo de me pedir permissão. Foi aí que percebi: aquilo nunca foi um acordo. Foi só um aviso. Minha cabeça virou um turbilhão. Confrontei Júlia no jantar daquele dia. Tentei manter a calma. Você já tá com alguém, né? Ela ergueu as sobrancelhas, fingindo surpresa. Depois deu de ombros, como se eu estivesse perguntando se ela havia comprado pão. Eu tô conhecendo pessoas. É parte do processo. Processo. Ela falava como se nosso relacionamento fosse uma empresa. Como se eu fosse um projeto em fase de descarte. Tentei argumentar, entender, até implorar por sinceridade. Mas Júlia não queria ser entendida. Ela queria se libertar. Só que, nesse processo, me deixou em pedaços. Passei a observar tudo em silêncio. Ela saía cada vez mais, voltava tarde, nem se dava ao trabalho de esconder o perfume diferente na roupa. Cada sorriso dela parecia mais distante. Cada toque, mais frio. Mas eu ainda acreditava que poderia reverter aquilo. Ilusão é o último estágio da esperança. E então, algo inusitado aconteceu. Uma mensagem no meu celular, à meia-noite. Você tá bem? Podemos conversar? Era da Carol. A melhor amiga da Júlia. A última pessoa que eu esperaria ouvir naquele momento. Hesitei, mas respondi. A curiosidade falou mais alto que o orgulho. Estou tentando ficar bem, digitei. Ela respondeu em segundos. Disse que estava preocupada comigo, que sabia o que estava acontecendo e achava tudo aquilo errado. Posso te ligar? Demorei, mas aceitei. Naquela chamada, ouvi mais verdades do que em todas as conversas que tive com Júlia nos últimos meses. Eu sempre vi o quanto você se esforçava. E ela, sempre te fez de bobo, disse Carol, com a voz baixa, como se confessasse um pecado. Senti o peito apertar. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim começou a despertar. Uma mistura de dor, raiva e uma pontada estranha de alívio por, finalmente, alguém me enxergar. Carol e eu conversamos por horas. Ela contou que sabia de várias saídas da Júlia com outros caras, até antes da proposta de relacionamento aberto. Ela me viu sendo traído bem de perto, e agora queria que eu soubesse de tudo. Mas aquilo era só o começo. As próximas palavras dela mudariam tudo. Se quiser conversar pessoalmente, tô aqui. Eu não sou santo. Não sou perfeito. Mas naquele momento,
com o coração despedaçado, a alma sangrando e a dignidade pisoteada, eu aceitei. No dia seguinte, nos encontramos num bar discreto, longe de tudo. Era estranho estar com Carol ali, como se estivéssemos fazendo algo errado, mesmo que nada ainda tivesse acontecido. Conversamos. Rimos. Nos ouvimos. Pela primeira vez em meses, senti que alguém estava, de fato, me escutando. Carol olhou fundo nos meus olhos e disse: "Você não merece passar por isso. E talvez ela mereça um pouco do próprio veneno." Engoli seco. Ela estava falando sério? A ideia de vingança começou a se formar na minha mente, como uma névoa densa tomando espaço onde antes havia só tristeza. Ainda não sabia o que fazer com aquilo. Mas já não era mais o mesmo cara de antes. E foi quando Carol se aproximou, bem devagar, e sussurrou: "Às vezes, a única forma de cicatrizar é fazer a dor mudar de lado." E então, ela me beijou. Naquela noite, pela primeira vez em meses, eu me senti vivo. Mas eu sabia, aquilo não era amor. Era o começo da guerra. Ela queria liberdade, então eu dei exatamente isso, só que da pior forma possível. Naquela manhã, acordei com o peso do que havia acontecido na noite anterior. Carol ainda dormia ao meu lado, calma, serena, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, era o caos. Eu me sentia dividido. Metade de mim sussurrava: "Você errou." A outra gritava: "Ela mereceu." E talvez as duas estivessem certas. A verdade é que algo havia mudado. Eu não era mais o cara que aceitava tudo calado. Agora eu queria justiça. Queria que Júlia sentisse, na pele, tudo o que me fez sentir. Mas o pior ainda estava por vir. Horas depois, Carol me mandou uma mensagem. "Se quiser conversar de novo, ou mais do que isso, sabe onde me encontrar." Ela não parecia arrependida. E aquilo só tornava tudo ainda mais confuso. Mas, estranhamente, também me dava uma sensação de poder que eu não sentia havia meses. Comecei a observar Júlia com novos olhos. Não com saudade, mas com estratégia. Ela chegava em casa e fingia normalidade, como se nosso acordo justificasse tudo. Dizia estar conhecendo pessoas legais. Falava do tal Caio como se fosse só mais um contato. Mas uma noite, enquanto ela tomava banho, deixei a paranoia vencer. Peguei o celular dela. Desbloqueado. Não precisei procurar muito. Havia mensagens com Caio trocadas no mesmo dia em que ela me propôs o relacionamento aberto. Ela já estava envolvida com ele bem antes. Mas o que me destruiu foram os áudios. Ela rindo. Contando nossas conversas íntimas. Imitando minha reação quando ela me pediu abertura. Chamando-me de bobinho iludido. "Ele é tão tapado, acho que ele realmente achou que tinha escolha", ela dizia, gargalhando. O sangue ferveu. A dor virou fúria. Meu estômago revirava a cada risada. A cada palavra que escorria veneno. Mas eu não quebrei nada. Não gritei. Não chorei. Só fechei o celular e respirei fundo. Porque agora, era pessoal. Na manhã seguinte, liguei para Carol. Contei tudo. Os áudios. As mensagens. Ela ficou em silêncio. Depois disse, com a voz firme: "Então tá na hora de parar de sofrer. Tá na hora dela provar do próprio remédio." Planejamos tudo em silêncio. Nada exagerado. Nada agressivo. Só o suficiente para ela sentir o gosto da própria arrogância. E nesse processo, Carol e eu ficamos cada vez mais próximos. Não era amor. Era uma aliança. Uma parceria silenciosa entre duas pessoas cansadas de ver a mesma pessoa manipulando tudo ao redor. E então, um detalhe importante, comecei a ver Júlia perdendo o controle. Ela não imaginava o que estava por vir. Mas já percebia algo diferente em mim. Começou a me perguntar por que eu estava mais calado. Mais distante. Desconfiada, como quem percebe que perdeu a vantagem no jogo. Mas fingia normalidade. Chegava em casa depois de encontros com o Caio como se nada tivesse acontecido. Pedia pizza. Botava filme. Dizia que sentia minha falta. A audácia dela me deixava enojado. E foi numa dessas noites banais que ela soltou a bomba. "Eu acho que estou me apaixonando por outra pessoa." Ela disse isso enquanto mordia um pedaço de pizza como se estivesse falando sobre o tempo. E me encarou, esperando minha reação. Eu não reagi.
Apenas olhei para ela e disse: Que bom. Era o que você queria, né? Ela franziu a testa, como se não esperasse minha calma. Mas por dentro, eu ria. Ela achava que tinha vencido. Achava que estava no controle. Mas ela não fazia ideia. Nos dias seguintes, me afastei ainda mais. Passei a dormir no quarto de hóspedes. Júlia não reclamou. Pelo contrário, parecia até aliviada. Mas eu estava preparando meu próprio fim de jogo. Conversei com Carol. Planejamos um jantar. Convidamos alguns amigos em comum. Alguns da parte dela. Outros da minha. Gente que ela sempre adorou impressionar. Disse que tinha um anúncio importante. Ela ficou curiosa, mas não insistiu. Estava ocupada demais trocando mensagens com Caio. Na véspera do jantar, fui até a casa da Carol. Ela me entregou um pendrive. Nele, estavam os prints. As mensagens. Os áudios. Tudo organizado. Tudo pronto. Mas havia algo a mais. Carol hesitou antes de me mostrar. Depois decidiu abrir. Olha isso. É de antes de vocês começarem um relacionamento aberto. Era uma conversa entre Júlia e outra amiga, debochando da minha aparência. Falando que eu era bonzinho demais, sem sal, um projeto de homem. Aquilo doeu. Mais do que qualquer traição física. Não era só sobre traição. Era sobre desprezo. Era sobre ser diminuído por alguém que dizia me amar. Mas agora, ela teria o retorno. Na frente de todos. Na noite do jantar, preparei tudo com calma. A mesa posta. A televisão ligada. O pendrive conectado. Um clique, e o mundo dela começaria a desmoronar. Júlia se arrumou como se fosse para uma comemoração. Talvez achasse que eu ia pedir desculpas. Ou propor alguma evolução no relacionamento. Mas o que a esperava era outra coisa. Os convidados começaram a chegar. Todo mundo sorrindo. Ela rindo alto, como se fosse a estrela da noite. E então, dei o primeiro passo. Pessoal, antes da gente jantar, quero mostrar algo. Vai ser rápido. Ela me olhou confusa. Depois nervosa. E então, o vídeo começou. Os prints. As mensagens. Os áudios. A voz dela. O riso dela. As ofensas. As mentiras. Todos ali, em silêncio absoluto. Ela tentou desligar a TV. Tentei impedi-la. Ela gritou. Mas já era tarde. As máscaras haviam caído. E foi aí que Carol entrou na sala com um sorriso frio, olhou para Júlia e disse: Acho que agora ele pode contar tudo. Ela me humilhou por meses, mas no fim, foi o mundo dela que implodiu diante de todos. O silêncio depois da exposição foi ensurdecedor. Ninguém sabia onde enfiar a cara. Alguns amigos cochichavam, outros simplesmente desviavam o olhar. Júlia, vermelha de raiva e vergonha, ainda tentava recuperar o controle da situação. Mas não havia mais controle. Tudo que ela construiu em cima de mentiras tinha desabado ali, diante de seus próprios convidados. Isso é invasão de privacidade. Ela gritou, apontando para mim. Carol cruzou os braços, impassível. Sério? Depois de tudo que você disse dele? Depois de tratá-lo como um brinquedo descartável? Júlia olhou para ela como se estivesse vendo um fantasma. Você sabia? Você estava com ele esse tempo todo? Carol não respondeu. A expressão dela dizia mais que 1000 palavras. Era a resposta que todo mundo ali entendeu. Mas o pior ainda estava por vir. Júlia tentou sair como vítima, como sempre fazia. Começou a chorar. Dizia que foi mal interpretada. Que era tudo brincadeira entre amigas. Que eu estava exagerando. Mas aí, uma das amigas dela, a Letícia, se manifestou. Júlia, para. Você falava dele o tempo todo. Fazia piada até quando ele se declarava para você. Eu mesma te disse que era crueldade. E mais uma peça caiu. Foi como um dominó, um a um, os amigos foram revelando pequenas verdades. Mentiras que Júlia contou, manipulações, traições antigas. Todos estavam enxergando quem ela era de verdade. E pela primeira vez, ela não tinha como escapar. Ela tentou ir embora. Bateu à porta do quarto. Ficou lá trancada,
mandando mensagens desesperadas para o grupo do WhatsApp. Enquanto isso, a casa seguia em silêncio. As pessoas começaram a ir embora, aos poucos. Alguns me abraçaram. Outros apenas assentiram com a cabeça. Mas uma coisa era certa, ninguém olhava mais para ela do mesmo jeito. Eu e Carol ficamos na sala, ainda em choque. Havíamos vencido, mas eu não me sentia vitorioso. Sabe aquela sensação de justiça que você acha que vai te libertar? Ela vem, mas não te preenche. E então Carol disse. Ela sempre fez isso. Com todo mundo. Desde a faculdade. Brincava com os sentimentos dos outros como se fossem peças de tabuleiro. Fiquei em silêncio. Eu sabia que ela te traiu antes mesmo de abrir o relacionamento. Mas não era só traição física, era emocional. Ela precisava te manter pequeno para se sentir grande. Ouvir isso me destruiu. E ao mesmo tempo, me libertou. Eu não era fraco. Não era ingênuo. Eu apenas amava demais alguém que nunca mereceu. Nos dias seguintes, Júlia tentava fingir normalidade. Mas não havia mais espaço para máscaras. Dormia até tarde. Não falava comigo. Desmarcou todos os encontros com o Caio. E começou a evitar sair de casa. A humilhação pública foi demais até para ela. E aí, veio o golpe final. Ela me chamou para conversar na cozinha. Eu quero tentar de novo. Quero recomeçar. Só nós dois. Foi como se eu estivesse ouvindo uma piada cruel. Agora? Ela baixou os olhos. Pela primeira vez, parecia realmente abalada. Eu errei. Achei que você sempre estaria aqui. Eu precisava ver isso para perceber. Mas não havia mais volta. Aquilo não era arrependimento. Era desespero. Você não se arrepende do que fez. Só se arrepende de ter sido exposta, respondi, encarando-a firme. Ela não disse nada. Me levantei, fui até o quarto e comecei a arrumar minhas coisas. Você vai sair? Perguntou, a voz tremendo. É a sua vez de dormir no quarto de hóspedes. E saí. Fui direto para a casa da Carol. Ela me recebeu de braços abertos, mas algo estava diferente. A conexão ainda existia, mas o clima era outro. Agora que tudo acabou, o que você quer de verdade? Ela me perguntou. Fiquei sem resposta. Porque a verdade era que eu não sabia. Eu tinha me perdido tanto tentando agradar, suportar, vingar, que já não sabia o que era meu e o que era reflexo da dor. Mas naquele momento, eu sabia de uma coisa. Eu precisava recomeçar do zero. Sem Júlia. Sem raiva. Sem máscara. E então, fiz as malas de verdade. Aluguei um pequeno apartamento. Longe de tudo. Pela primeira vez em anos, um espaço só meu. O silêncio ali não doía. Era liberdade. E então, um detalhe me destruiu de novo. Encontrei, nos meus arquivos antigos do celular, uma gravação de voz da Júlia. Da época em que ainda dizia me amar. Você é meu porto seguro. Nunca vou te machucar. Ouvir aquilo me fez rir. Doído. Amargo. Mas também me fez perceber, eu não estava mais naquele lugar. Ela podia ser o furacão que quisesse. Mas eu finalmente havia saído da zona de destruição. Semanas depois, uma amiga em comum me mandou uma mensagem. Você viu? O Caio terminou com ela. E espalhou prints também. Ela tá sozinha. Ninguém quer ficar por perto. Ela destruiu tudo que construímos, mas no fim, foi esmagada pelo peso das próprias escolhas. Depois de tudo, percebi que não precisava levantar a voz. Não precisava me vingar de forma teatral. O mundo dela estava desmoronando por conta própria, e eu só precisei sair de cena. A verdade é que o silêncio tem um poder que a raiva jamais terá. Dias após o jantar fatídico, Júlia desapareceu das redes. Deletou tudo. Tentou se esconder do escândalo que, agora, era impossível apagar. As pessoas falaram. Julgaram. Riram. E mais do que isso, se afastaram. Ela, que sempre foi o centro das atenções, agora era ignorada. Ela, que desfilava pelas festas como se estivesse num pedestal, agora evitava sair até para comprar pão. Mas o pior ainda estava por vir. Caio, o cara por quem ela dizia estar apaixonada, terminou com ela. E fez questão de deixar claro o motivo. Vazou conversas. Prints,
Chamou ela de manipuladora. Disse que ela o usou só para ferir o ex. E terminou com uma frase que viralizou em um grupo. Nem eu merecia isso. E olha que eu sou um babaca. Júlia ficou completamente sozinha. As amigas se afastaram. A família dela, que nunca gostou muito de mim, agora me mandava mensagens do tipo: desculpa por tudo. A gente não sabia. E eu? Eu estava em paz. A raiva havia passado. A dor também. O que ficou foi só a lembrança, e uma lição gravada a ferro na alma. Comecei uma nova vida. Trabalho novo, rotina nova, sem avisos, sem drama. Cada café da manhã sozinho era mais silencioso, mas também mais verdadeiro. Eu era livre. Finalmente livre. Carol e eu nos afastamos naturalmente. Sem brigas. Sem traições. Apenas entendemos que o que nos uniu foi a dor, e que, com ela curada, não havia mais razão para manter algo que não era amor. A gente foi necessário um pro outro, ela me disse numa tarde, tomando um último café comigo. Foi. E eu vou ser eternamente grato, respondi. Ela sorriu. Se levantou. Me abraçou forte. E foi embora. E sabe de uma coisa? Eu não sofri. Porque aquilo, pela primeira vez, não foi perda. Foi libertação. Mas o universo ainda tinha mais uma peça para mover. Um dia, voltando do mercado, vi Júlia sentada sozinha num banco da praça. Desarrumada, abatida, olhando pro nada. Fingi que não vi. Mas ela me viu. Correu até mim. Me chamou pelo nome. Eu hesitei. Parei. Posso falar com você? Concordei. Não porque queria ouvir. Mas porque não havia mais nada que ela pudesse tirar de mim. Eu sei que não tenho direito. Mas eu precisava te pedir perdão. De verdade. Fiquei em silêncio. Eu destruí tudo. E nem sei por quê. Talvez fosse insegurança. Talvez fosse ego. Ou os dois. Ela começou a chorar. O Caio me usou. Me expôs. Todo mundo sumiu. E no fim, eu só pensava em uma coisa: você me amava de verdade. E eu joguei isso fora. Senti pena. Mas não amor. Nem raiva. Apenas pena. Você não jogou fora. Você nunca valorizou, respondi, calmo. Ela ficou ali, esperando algo mais. Talvez uma abertura. Talvez uma chance. Mas eu só disse: espero que você se reencontre. De verdade. E fui embora. Sem virar para trás. Sem mágoa. Sem vontade de revidar. Foi aí que entendi, minha maior vingança foi seguir em frente. Inteiro. Mas a última reviravolta ainda estava por acontecer. Meses depois, sentei num café no centro da cidade. Dia comum. Sol morno. Coração leve. E de repente, ouvi uma voz familiar. Achei que nunca mais fosse te ver. Era Carol. Estava diferente. Radiante. Nos sentamos. Conversamos como dois velhos amigos que sobreviveram à mesma tempestade. Tá tudo bem com você? Ela perguntou. Pela primeira vez em anos, tá. Ela sorriu. Longo. Sincero. E então disse: que bom. Você merecia isso. Sempre mereceu. Ficamos ali por horas, entre risos, lembranças, silêncios confortáveis. E naquele momento, percebi. Não era sobre voltar ao passado. Era sobre reconhecer quem esteve ao meu lado quando o mundo desabou. E talvez, só talvez, fosse ali o começo de algo novo. Algo sem dor. Sem vingança. Só verdade. No fim, eu não precisei gritar, me vingar ou implorar. Eu só precisei sair. Porque às vezes, a melhor resposta é o silêncio de quem se curou.